Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos à nossa aula de Catecismo. Nós estamos na aula de número 68 e na aula de hoje nós vamos tratar daquilo que é o acontecimento central da fé cristã, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o fato de que Deus se fez homem, morreu pelos nossos pecados, nos redimindo com seu sangue precioso na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Se a nossa fé não está, aqui nessa ressurreição de Cristo, nesse acontecimento extraordinário de Deus feito homem que ressuscita, então nós não somos cristãos. Então é importante a gente se deter nessa realidade que está aqui. E o catecismo começa dizendo exatamente isso, que é um dado fundamental, do mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, no número 639, se fala da ressurreição como evento histórico e transcendente. Eu queria aqui parar um pouco nesse título, só no título, porque eu preciso explicar para você o que é que o catecismo está tentando responder aqui. Você não vai encontrar um título desse, por exemplo, no Catecismo Romano, no Catecismo de São Pio X, do Concílio de Trento. Não vai encontrar um título desse, evento histórico e transcendente. Por quê? Porque, na realidade, o catecismo está aqui estabelecendo a fé católica com clareza diante de uma polêmica da teologia liberal. Ok? Porque já há muito tempo, um sujeito chamado Rudolf Bultmann, que é um teólogo protestante, morreu em 1974, se não me engano, ele decretou que não é possível nós vivermos no mundo moderno, usar o rádio e a luz elétrica, Ele usou, hoje a gente poderia adaptar, poderia dizer, usar a internet, o celular, satélites, etc., e crer nos milagres do Novo Testamento. Então, ele entrou num processo de Entmythisierung, desmitologização. Ou seja, eu preciso pegar a Bíblia e ver que o que está aqui na Bíblia não é o Jesus histórico, não é o que aconteceu de fato historicamente. Isso daqui tem um fundamento histórico muito frágil, porque na realidade aquelas pessoas se encontraram com Jesus e reinterpretaram Jesus a partir da sua visão de mundo, da sua Weltanschauung, mundivisão, a visão de mundo. E a visão de mundo deles era mágica. Era uma visão de mundo que cria em anjos, demônios, milagres. Hoje, diz Bultmann, não é o Padre Paulo que está dizendo, pelo amor de Deus. Hoje, diz Bultmann, não podemos mais acreditar nisso tudo. Como é que eu vou acreditar que Jesus curou um leproso, que Jesus ressuscitou os mortos, andou sobre as águas, que Jesus apareceu glorioso no Monte Tabor? Eu não posso acreditar nisso. Por quê? Porque eu estou no século XX, diz Bultmann. Estou no século XXI. Bultmann morreu no século XX. Mas, então, eu preciso pegar a Bíblia e entender que aqui eu tenho uma reelaboração hermenêutica a partir da visão de mundo daquele mundo de 2000 anos atrás. Então agora nós precisamos reelaborar isso a partir da nossa visão de mundo hoje, século XXI. Ora, a visão de mundo de Bultmann, que foi aluno
do filósofo existencialista Martin Heidegger, a visão de mundo de Bultmann é uma visão de mundo existencialista. Então, o que é que ele faz? Ele vai e reinterpreta Jesus a partir do seu existencialismo. Então, ele pega, por exemplo, o Evangelho de São João, não é? E mostra que Jesus é, na realidade, o homem autêntico que caminha para a morte. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Não é? O reino dos céus está entre vós agora. Então, esse presentismo de Bultmann, tudo é agora, tudo é no hoje, existencialista. Ele pega Jesus Cristo e transforma no homem heideggeriano, ou seja, Sein zum Tode, o ser para a morte. Eu caminho autenticamente, né? Esse caminhar autêntico para a morte. Bom, não vou aqui dar aula nem de existencialismo e nem de Bultmann. O que interessa é isso. É que isso que está aqui não é verdadeiro. Não houve milagres. Não houve ressurreição. E crer na ressurreição de Cristo é uma outra coisa. Há 2000 anos atrás era crer que Jesus ressuscitou de fato. Hoje é crer que quem caminha para a morte autenticamente, caminha, continua vivo, né? De alguma forma. Bom, isto é Bultmann. Você poderia dizer, não, mas isso está ultrapassado porque ele morreu em 74 e acabou. Não, não acabou. Porque isto que Bultmann fez, né, foi herdado pela teologia liberal atual, pela teologia de libertação e por todo tipo de confusão teológica. Então, o que acontece? Qual é a ideia desse pessoal? É que não existe quebra de lei da natureza, não há milagres. E, portanto, a ressurreição é uma realidade que acontece na meta-história, ou seja, fora da história, no mundo não histórico. O que, na prática, para eles, que são todos meio herdeiros de Hegel e não acreditam em transcendência, dizer que Jesus só ressuscitou simbolicamente. É assim que as pessoas chegam à conclusão que não há problema nenhum de eu encontrar o cadáver de Cristo e continuar crendo na ressurreição. Está entendendo? De onde é que vem toda essa ideia? E o grande apóstolo, digamos assim, dessa ideia hoje em dia de que não é possível, né, se falar nada sobre essa ressurreição de Cristo, etc., etc., é o nosso amigo Torres Queiruga, Padre Andrés Torres Queiruga. É um padre gallego, espanhol, que reescreveu, digamos assim, a religião. Graças a Deus, a Conferência Episcopal Espanhola, que não está dormindo, fez uma notificação muito séria a respeito de Torres Queiruga, exatamente dizendo, veja, o que você está pregando aí, meu caro, não é a fé católica, não é o que está no catecismo. E os fiéis precisam saber disso. Então, lá na Espanha, eles notificaram o Torres Queiruga e diz, olha aqui, ó, Padre Torres Queiruga, o senhor tem que entender o seguinte, que Jesus ressuscitou, mas é um evento transcendente, sim, meta-histórico, mas é um evento também histórico. Ele afunda suas raízes na história. Isso quer dizer que houve, de fato, o túmulo vazio. Olha o catecismo aí, 640. Existem inúmeros testemunhos do túmulo vazio. Evidente que o túmulo vazio em si, ele não prova ainda a ressurreição e ainda não dá a fé, mas ele prepara o coração dos fiéis para a fé. Ou seja,
Como diz Ratzinger, Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, volume 2, na Jerusalém do tempo dos apóstolos teria sido impossível pregar a ressurreição de Jesus se o túmulo não estivesse vazio. Então, é evidente que ali houve um evento histórico. O túmulo vazio é uma coisa que aconteceu aqui na história. Agora, número 641 e seguintes, fala-se das aparições do ressuscitado. E essas aparições do ressuscitado, junto com o túmulo vazio, nos colocam diante de uma realidade, de que esses são testemunhos que nos mostram que Jesus ressuscitou realmente historicamente. Vamos apertar aqui um pause para entender o seguinte. Eu já estou caminhando aqui para a solução. Antes da solucionática, vamos aprofundar na problemática. Vejam só para provar que é isso mesmo que o Torres Queruga nos diz. Na notificação que está no site da Conferência Episcopal Espanhola, né, desse ano de 2012, março de 2012, ele diz o seguinte, no número 4, subtítulo número 4, La Resurrección de Jesucristo, o número 17, ele diz assim: Desde sus principios teológicos, Torres Queruga propone una interpretación de la resurrección en la que lo que está en juego no son ajustes de detalle. Então, isso aqui são palavras do Torres Queruga, ele está dizendo, o que está em jogo aqui não são ajustes de detalhes, não. Sino la reestructuración del cuadro entero de la comprensión. De modo que responda a los parámetros de la cultura contemporánea. Então, nós precisamos pegar a Bíblia e reelaborar para que a Bíblia esteja de acordo com a nossa cultura contemporânea. Ou seja, ao invés de você ir lá e pregar para o homem moderno, para que o homem moderno deixe de ser incrédulo e creia, você vai e transforma a Bíblia num manual de incredulidade. Está entendendo a história? É isso. Simplesmente isso. Ou seja, você tem um mundo incréu. Já que o mundo não crê, eu tenho aqui a Bíblia. Como é que eu faço para o mundo crer nessa Bíblia? Vai fazer o seguinte, muda a Bíblia. Pronto. Assim, o mundo não precisa do esforço da metanoia, da mudança de mentalidade. Está entendendo? É uma total apostasia. Todo mundo enxerga isso. Qualquer um que tenha olhos para ver, enxerga esse negócio. Se você está dizendo que eu não preciso mudar o mundo, o que eu preciso é mudar a igreja. Ou seja, esses homens são missionários e pregadores da mudança da igreja. Eles não são apóstolos da igreja no mundo, eles são apóstolos do mundo dentro da igreja. Eles são pregadores da mundanidade dentro da igreja. Agora, a Conferência Episcopal Espanhola avisou isso. Aí o que acontece? Os brasileiros vão e convidam o padre Andrés Torres Queruga para vir lá no Rio Grande do Sul para o Congresso Internacional sobre Teologia da Libertação. Ele veio aqui esse ano. Como dizem os italianos, alla faccia di tutti. Quer dizer, na frente de todo mundo, assim, à luz do dia. Vejam, são palavras dele. E a Conferência Episcopal continua. Para lograr este objetivo, se acerca a los textos bíblicos con una actitud desmitologizadora. Desmitologizar, aquilo que eu falei, Entmythisierung de Bultmann. Para él, para Torres Queruga, una interpretación literal de los testimonios bíblicos no es aceptable, porque fueron escritos en un momento en que el ambiente cultural era perfectamente receptivo para una comprensión de las manifestaciones de lo divino en la vida humana. Desde una mentalidad capaz de producir, leer y aceptar este tipo de narraciones, desde estos principios es coherente que el autor acepte los planteamientos exegéticos más críticos en lo referente a la historicidad de los relatos pascuales, especialmente en lo que se refiere a las narraciones
del hallazgo del sepulcro vacío e de las apariciones del resucitado. Então, o encontro, o achamento, o encontro do túmulo vazio para Torres Queiroga é simplesmente balela, ou seja, invenção. Eu vou para o número 21 daquilo que a brava Conferência Episcopal Espanhola, né, fez para nós, porque ela vai e cita o catecismo, e aí a gente vai e volta para o catecismo. Olha só. Número 21. Estas afirmaciones del profesor Torres Queiroga modifican sustancialmente la comprensión de la fe de la Iglesia. Ele está mudando a fé da igreja. Está entendendo? Substancialmente. A conferência não está usando o nome porque ela está sendo educada, mas o nome disso chama-se heresia. No caso do Torres Queiroga, eu acho que não é nem heresia, eu acho que é apostasia. Porque heresia é quando você renega um problema da fé. Quando você renega a fé inteira, é apostasia. La fe de la Iglesia mantiene a propósito de la resurrección. El que la resurrección del Señor no sea una simple revivificación de un cadáver, no conlleva necesariamente que sea algo ajeno a la historia y sin posibilidad de ser verificado por testigos de una manera objetiva. O que acontece? O Torres Queiroga diz assim, Jesus não é simplesmente a revivificação de um cadáver, então não é assim como Lázaro. É algo que aconteceu na meta-história, ou seja, algo que é a entrada do homem no mundo eterno, no mundo divino. Então não aconteceu aqui na história. Mas isso não quer dizer nada. Ou seja, as coisas podem acontecer no mundo divino e no mundo humano ao mesmo tempo. Não há um divórcio. El catecismo de la Iglesia Católica, que debe ser considerado, aí vejam só, abre aspas, como regla segura de la enseñanza de la fe, recoge de una manera muy precisa cómo se debe entender la resurrección, las apariciones y el sepulcro vacío. Aí vem o catecismo que ele cita, então vamos para o catecismo. Muito bem. O catecismo, então, mostra claramente que tudo isso, como deve ser interpretado. Estamos no número 643 do catecismo. Ele diz assim, diante desses testemunhos é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física. Está entendendo? Impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico. Os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte na cruz de seu mestre, anunciada antecipadamente por ele. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns deles, não creram de imediato na notícia da ressurreição. Longe de nos falar de uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos nos apresentam os discípulos abatidos, com o rosto sombrio, Lucas 24, 17, e assustados, né? Aí tem a citação de João 20, 19. Por isso, não acreditaram nas santas mulheres que voltaram do sepulcro, e as palavras delas pareceram-lhes desvario, Lucas 24, 11. Quando Jesus se manifesta aos 11 na tarde da Páscoa, Marcos 16, 14. Censura-lhes a incredulidade e a dureza de coração, esclerocardia, a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto o ressuscitado. Meu amigo Torres Queiroga, nosso Senhor hoje aparece para o Senhor e para todos os da sua opinião teológica e censura a sua esclerocardia, coração duro, por não ter acreditado nas aparições.
mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidam. A tal ponto que o fato lhes parece impossível, pensam estar vendo um espírito. E por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam perplexos. Tomé conhecerá a mesma provação da dúvida. E quando da última aparição na Galileia, contada por Mateus, alguns, porém, duvidaram. E por isso a hipótese segundo a qual a ressurreição de Cristo teria sido um produto da fé e da credulidade dos apóstolos carece de consistência. Então, achar que Jesus ressuscitado apareceu, o sepulcro vazio aconteceu, porque aquele pessoal era um bando de fanáticos, né? Creduloni, se diz em italiano, né? Gente que acredita em tudo, é simplesmente algo que não tem consistência. Não tem consistência. Ou seja, uma coisa interessante que o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, como teólogo, né? Ele apresenta no Jesus de Nazaré o seguinte, que as narrativas da ressurreição literariamente são um fracasso. Ou seja, se qualquer um que quisesse inventar uma ressurreição, uma aparição de Cristo, etc. e tal, inventar a história de que Jesus ressuscitou sem consistência, essa pessoa necessariamente iria fazer uma coisa muito mais coerente do que aquilo que nós temos lá. Ou seja, os apóstolos tiveram que narrar aqueles fatos porque eles não tinham outros fatos para narrar. Eles foram obrigados pelos acontecimentos e narraram as coisas tais quais elas foram, embora elas pareçam quase que incríveis. Como é que Jesus, ressuscitado, me resolve aparecer, por exemplo, para mulheres que não eram admitidas como testemunhas críveis em nenhum tribunal que prestasse naquela época iria admitir uma mulher como testemunha. E, no entanto, Jesus, quando aparece, ao invés de aparecer para Pôncio Pilatos, se eu e você fôssemos inventar a história da ressurreição, então Jesus apareceu em praça pública, né, diante de todo mundo, e principalmente Pilatos viu, e então Pilatos se converteu. Pronto, olha aí que beleza. Eu faria um filme de Hollywood desse jeito. Não, o que é que Jesus faz? Aparece para as testemunhas menos confiáveis, juridicamente falando, aparece para mulheres. E depois, quando ele resolve aparecer, mais aparece para exatamente aqueles que eram discípulos. Por que é que esse abençoado não apareceu para algum incréu? Para um pagão? Mas resolve aparecer só para os discípulos. Quer dizer, se vê claramente que não é uma coisa forjada. Os apóstolos tiveram que narrar aquilo que tiveram que narrar. E outra coisa, os apóstolos narram o seu próprio fracasso como pessoa, como crente. Entendeu? Então é de uma sinceridade, é uma verdadeira confissão, é um mea-culpa dos apóstolos para dizer, vejam, nós tivemos muita dificuldade de acreditar. Então não era um grupo de fanáticos entusiasmados que em êxtases místicos e desvarios acreditaram em tudo. Bom, ficamos por aqui, respondendo então a essas acusações do Torres Queiruga, de Bultmann e Companhia Limitada, com a fé que está no nosso catecismo. Leiam esses números que são importantes, né? São claros por eles mesmos e respondem a essa polêmica tão atual. Deus abençoe você, até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.